A gente estuda para concurso por três motivos, né? A gente quer ter estabilidade, qualidade de vida e boa remuneração, tá? Em resumo, é isso. Eu sei que a gente fala muito aqui sobre estudo para concurso, eu estou o tempo inteiro incentivando. Afinal de contas, essa foi a minha realidade, foi o que eu usei para mudar a minha vida, a minha rotina, meu dia a dia, a minha realidade, certo? Então, você consegue, com o estudo para concurso, sair do interior de Pernambuco, filho de assalariada, separada, sem bem, sem herança, estudante de escola pública e virar um auditor fiscal. Isso sem ficar dependendo de indicação de ninguém, de conchavo, de bajulação, nem nada. É sentar a bunda e estudar. Claro que no meu caso, aí eu vou falar por mim, como eu não tinha condições de ninguém me sustentar durante a minha vida ali de adolescente e a primeira fase da vida adulta, aí eu passei num concurso menor. Então eu deixei de ser explorado no setor privado para ser sargento do Exército. Aí eu fui ser sargento do Exército, que é um cargo muito bom frente ao setor privado, mas ainda não era o top. De lá eu fui para a DPU, depois fui para a TRT, e aí cheguei na Cefaz. Então eu tive alguns degraus. Mas no fundo, né, minha cabeça estava sempre focada nisso. Conseguir a melhor remuneração que eu puder, a melhor qualidade de vida que eu puder e estabilidade. Beleza? A gente estuda por necessidade. Por isso que é importante desvincular o estudo para concurso da satisfação, do prazer, porque a preparação em si, ela é muito desgastante, tá? Eu costumo dizer que ela é insalubre, beleza? E hoje, nesse vídeo, eu vou apresentar para vocês as 7 Cefaz, para a galera que estuda para a área fiscal, que tem jornada de trabalho de 30 horas semanais, que seria o ápice do ápice. Imagina, você pode ganhar bem e você pode ganhar bem e trabalhar 30 horas semanais. Isso previsto na lei do cargo, tá bom? Eu não vou falar nada aqui do que não é oficial, eu estou falando do que está na lei do cargo, na lei do cargo. Professor, existe cargo que tenha remuneração não, que tenha uma remuneração tão boa e trabalhe menos que 30 horas semanais? Tem. O cargo de procurador, por exemplo. Os cargos de procuradorias de estados e municípios, em geral, são 20 horas semanais. Cargos de médico, cargos de enfermeiro, que são 30 horas, médico é 20 horas. Então, eu não estou falando de nada alienígena, não, tá? É só para deixar claro aqui. Os tribunais, muitas vezes, são 30 horas semanais também, só que a gente está falando aqui de cargo top, beleza? E vamos lá. Aí eu trouxe aqui para vocês, né? Primeiro a gente vai falar um pouquinho rapidinho aqui sobre o que é um auditor fiscal. O objetivo aqui é trazer as 7 Cefaz que tem a remuneração topada e carga horária de 30 horas semanais, né? Sobre o cargo, a gente está falando da Cefaz. O que é Cefaz? A Secretaria de Estado da Fazenda. Qual é a principal atribuição da Cefaz? Meu filho de 8 anos, né, que inclusive no meu livro, quem não comprou meu livro ainda, compre, ó. Voltou, tá? O livro voltou, o estoque voltou, o físico, lá na Ridel, na Amazon, é o livro mais bem avaliado da área, né, de concursos. Pode ver lá na Amazon a quantidade não é de estrelinha não, é de comentário positivo, beleza? E aí eu conto no livro que um dos maiores motivos para eu me manter estudando, porque eu ganhava muito bem no TRT, eu era secretário de planejamento do órgão, eu dava aula na UFRN, eu tinha uma remuneração muito maior do que a de um auditor, mas eu queria que meu filho fosse auditor. E no fim das contas, por que eu quis trocar, né? Porque o salário de auditor é todo meu, não tem cargo comissionado, não preciso ficar dando aula à noite, eu trabalhava de manhã, tarde e noite. E aí eu pude trocar pela Cefaz de Pernambuco, ter uma remuneração bem maior no final das contas, e tudo meu, né? E autonomia, que eu chamo de o poder da caneta. No livro eu falo sobre isso também, tá? Mas vamos lá. Então a gente está falando aqui da Secretaria de Fazenda, que é um órgão que cuida da arrecadação. Então a arrecadação está toda na mão da Cefaz. Esse é o objetivo. Aí meu filho, que no livro eu falo que eu estudei porque eu queria que ele fosse filho de auditor, para explicar a ele o que eu era, né? Que ele perguntou, papai,
o senhor faz o quê? Então, vou dar a explicação aqui, né? Eu faço dinheiro público que é da sociedade, de fato, ser pago, porque se a gente deixar na mão do contribuinte, ninguém paga, né? Se fosse voluntário, ninguém pagaria. Porque cada um acha que sabe usar melhor o seu dinheiro. No seu condomínio, por exemplo. Se você morar em condomínio, apartamento, propõe à Assembleia colocar a taxa de condomínio voluntária para ver quem vai pagar. E aí, depois de 2 anos, analisa como é que vai estar a situação do teu prédio. Né? Então, é isso que acontece, né? Que aconteceria. E aí, a gente tem 27 Cefaz, 27 Secretarias de Fazenda. Os 26 estados, mais o DF. Isso é no âmbito, no nível estado, né? Estado DF. Mas temos também a Receita Federal e os fiscos municipais, certo? E os fiscos municipais. Qual é a principal vantagem? Quais são as principais vantagens? A gente tem remunerações que chegam iniciais na casa de 50 mil, tá? Tem artigo lá no blog da gente falando sobre as remunerações. E algumas secretarias de fazenda com uma carga horária, uma jornada de trabalho bem interessante, tá? Algumas com 30 horas semanais, que é o objetivo aqui. E na maioria dos estados e alguns municípios, a gente ganha teto no final de carreira, tá? Ganha teto no final de carreira. Outros atrativos. Possibilidade de teletrabalho, além do que eu vou falar aqui, tá? Além das 30 horas semanais. Então, há possibilidade, sim, não é regra. Pode ser que você seja lotado numa Cefaz e não consiga teletrabalho, mas há a possibilidade de você ter, tá? Porque a gente trabalha muito focado em resultado. Então, e tem também o trabalho de campo, enfim. Outra coisa. Um outro atrativo aqui, a possibilidade de trabalhar em regime de plantão. Numa Cefaz, onde a gente tem a carga horária de 30 horas semanais, trabalhar em plantão significa trabalhar mais horas. Faça um cálculo aí. Porque geralmente o plantão é 1 por 3 ou 2 por 7. Beleza? 1 por 3 ou 2 por 7. Calcule para você ver como vai dar bem mais do que as 30 horas semanais. Muito mais, tá? Quando a gente dilui. Aí você pega a carga horária, a soma dos plantões no mês e divide, para você ver. Divide pelas semanas do mês, tá? Então dá bem maior. Então não é uma vantagem em termos de carga horária. E tem toda a questão de você dormir no posto e tal. Eu particularmente, não quero de graça trabalhar em posto fiscal. Se precisar, eu vou. Mas eu não buscaria isso. Porque eu já fui militar, já trabalhei, já dormi no trabalho. Passei 7 anos tirando serviço. E às vezes a gente tinha que trabalhar o dia inteiro, 8 horas. Tirava o serviço no outro dia. E aí o serviço caía sábado ou domingo. Você tem que ficar a semana inteira no quartel. Porque quando você está de serviço no sábado, né? Várias vezes isso aconteceu. Isso acontecia com frequência, né? Só foram 7 anos. Você trabalha de segunda a sexta, aí sábado está de serviço, sai domingo. Segunda você está de volta. Então, trabalhei muito assim. Então, quem foi militar aí sabe como é. Por isso que eu considero uma coisa boa ser militar, porque é um incentivo a crescer, porque você vai querer o tempo inteiro sair dali. E estudar cada vez mais. E a flexibilidade quanto às funções desempenhadas, né? Porque não no sentido de você não fazer, eu não estou falando isso, você vai fazer muita coisa. Só que você vai fazer muita coisa legal e que pode ser bem diferente. Você pode trabalhar na área administrativa, com tecnologia, na fiscalização, você pode trabalhar com gestão, entendeu? Inclusive fora da Cefaz. Eventualmente você pode virar um secretário de estado, secretário de município, enfim. Beleza? Quais são as Cefaz que tem 30 horas semanais? Vamos lá, bem. Então, conforme as leis do cargo, são as seguintes. Pernambuco, onde eu trabalho, Pará, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, Maranhão e Tocantins. Essas são as que têm jornada de 30 horas semanais. E as demais jornadas de 40 horas semanais. Professor, mas eu conheço um cara que trabalha na Cefaz Alagoas e ele trabalha de tal forma. Aí a gente tem que ver, porque às vezes tem alguma diferenciação por norma que seja infralegal, porque a lei permitiu e uma norma infralegal determinou. Eu tô dando um exemplo, poderia ser você faz qualquer um aqui no exemplo, tá bom? Então, pode haver essa diferença. Outra coisa, não significa que quem está na coluna de 40 horas semanais é ruim.
Não tem nada a ver, não estou falando isso. E aqui em Pernambuco, por exemplo, quem é chefe, quem é gerente, trabalha 8 horas normal, trabalha 40 horas semanais. Isso aqui é quem não tem nada, tá? Então a gente vai ter essas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, tá bom? 7 você faz. E aí, tem um outro artigo no nosso blog que eu relaciono as remunerações, tá? Relaciono as remunerações. E aí consegui calcular a hora trabalhada para ver quem é, porque aí imagina, né? 30 horas semanais, 40 horas e a remuneração, bora ver quem tem o melhor valor hora trabalhada, né? E aí a gente chegou, top 10, claro que eu não vou mostrar os menores, vou mostrar os maiores. Top 10 aqui, ó, Pará, Piauí, Pernambuco e RN, tá? Empatados, ok? Tô colocando aqui valores líquidos, tá? E você faz Tocantins, aí depois você faz Maranhão, Sergipe, Mato Grosso, Minas Gerais e Bahia, tá? Então essas são as 10 melhores remunerações em relação ao que interessa, né? Hora trabalhada. E aí façam as suas conjecturas. O ideal aqui, não estou falando isso para você escolher para onde vai estudar, não. Que dentro da mentoria, inclusive eu queria fazer o convite aqui, se você quiser aprender a estudar do jeito certo, economizar seu tempo e tornar a sua aprovação inevitável, você vai ter que aprender a fazer o estudo incremental. E no estudo incremental a gente não escolhe antes. Primeiro a gente faz, e um monte de aluno meu passou em mais de uma Cefaz, em mais de um fisco, mais de um tribunal, porque a gente estuda assim. Eu tenho vários alunos que passaram em 5 TRTs, 3 Cefaz, 2 Cefaz, 3 ISS, vários concursos de áreas distintas. Tem um aluno meu que passou da Fernanda, que passou em TRE, banco, área administrativa, enfim. Porque a gente faz o estudo incremental, certo? E aí leiam sobre o estudo incremental. E aqui você vai aprender a fazer um estudo de verdade, porque as nossas metas não são sapatos de um número só. Eu não vendo sapato de um número só. Imagina você chegar numa loja e querer comprar um sapato 35 e só ter 37, só ter 32. Enfim, a gente vai trabalhar e aí você vai ter que se virar, né? Que aí teu pé vai ter que caber no sapato que tem lá. Aqui não, aqui a sua meta é responsiva. A meta 2 depende da 1, a 3 depende da 2 e assim a gente vai. Trabalhando sempre a danada da vergonha na cara, que é muito importante para quem quer passar no concurso público. Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo, compartilhem. Tá? Teve aluno meu que quando viu que eu postei essa informação pediu para eu não compartilhar. Para não espalhar. Mas compartilhem, tá? E deixem o like de vocês aí, inscrevam-se no canal. Grande abraço, fiquem com Deus. Fui.